Meus amigos, tensão na Venezuela. Imaginem aqui no Brasil se de repente a militância petista resolvesse impedir parlamentares que dão apoio de sustentação a Bolsonaro entrarem nos anexos da Câmara ou do Senado e impedissem de forma violenta. Pois foi o que aconteceu hoje, agora há pouco, na Venezuela. Partidários do ditador Maduro proibiram com ações violentas a entrada dos parlamentares na Assembleia Nacional para uma sessão que depois foi realizada em outro local. Mas os atos foram de violência. Houve até mesmo um manifestante armado indo para cima dos parlamentares. Os carros dos parlamentares, carros que traziam os parlamentares para a sessão extraordinária, que era para ter acontecido ontem, foi transferida para hoje porque ontem houve uma marcha promovida por Maduro, pelos partidários de Maduro. Para não haver o confronto, a sessão foi marcada para hoje. E lá estavam os manifestantes agressivos, violentos, indo para cima dos carros dos parlamentares. As imagens estão todas registradas na Infobae. Eu vou deixar o link da matéria que dá essa notícia com as imagens. Inclusive a Infobae está ao vivo agora desta sessão plenária extraordinária feita em outro local. O presidente Juan Guaidó estava se pronunciando até agora há pouco. Pois bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. A matéria diz que o regime de Nicolás Maduro, por meio de militares e paramilitares, bloqueou a entrada da Assembleia Nacional da Venezuela e disparou contra veículos que transferiam deputados da oposição para impedir uma sessão que seria presidida por Juan Guaidó no tradicional Palácio Legislativo de Caracas. Os policiais Carlos Berriz Beitia, Carlos Prosperi, Ângelo Palmeri, Delsa Solorzano estavam no carro atacado. O presidente interino da Venezuela e o chefe do parlamento adiaram o debate de hoje, originalmente marcado para terça-feira, ontem, com o objetivo de não coincidir com a marcha de Chávez, que ocorreu ontem, e assim evitar possíveis confrontos. No momento de extrema tensão, no entanto, momentos de extrema tensão, no entanto, foram vivenciados quando as tropas de choque do regime cercaram os veículos dos legisladores e começaram a disparar contra eles ao redor em torno do parlamento. Ontem, Diosdado Cabello disse que, até hoje, as comissões da Assembleia Constituinte serão instaladas e funcionarão nos corredores do Palácio. Esta decisão do deputado oficial aumentou a tensão ao máximo. A Assembleia Nacional, dominada pela oposição ao regime Maduro, planejava discutir a partir das 10h30 locais, hora de Caracas, duas questões: as possíveis ações para a saída da crise em questões educacionais relativas ao Dia do Professor e um debate sobre a crise salarial e as consequências sobre o poder de compra da Venezuela diante da complexa emergência humanitária, segundo a Assembleia. Mas a ditadura fez a chamada através de Cabello com a clara intenção de bloquear a entrada do Palácio Legislativo para Guaidó e os deputados da oposição ao regime, que estão agendados para a sessão de quarta-feira, agendaram para hoje. Além de garantir que os professores do país sejam homenageados nessa sessão, o líder da oposição enviou uma carta às Forças Armadas Bolivarianas na segunda-feira para impedir que a oposição entre no hemicício, no átrio da Assembleia. Não foi atendida. E as últimas notícias dão conta, às 13h30, de que a sessão da Assembleia Nacional Venezuelana, presidida por Guaidó, começou em um anfiteatro do município de El Hatillo, em Caracas, embora a ditadura e seus
bonecos, ainda não encontrem um papel. A sessão da Assembleia Nacional é constituída, disse Guaidó. E um pouco antes, às 13h10, uma entrevista coletiva em El Hatillo, Juan Guaidó comentou o ataque dos grupos na quarta-feira, dizendo: as Forças Armadas foram cúmplices no ataque a cada um dos deputados. Continuaremos cumprindo nossas funções para encontrar uma saída a essa ditadura. Por falar em Forças Armadas e ditadura, Diosdado Cabello, diz também a Infobae, parabenizou os grupos chavistas pelo violento ataque aos deputados da oposição. Ele disse: sinto orgulho de vocês. A matéria diz que assim que Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte de Chaves, ou seja, as duas assembleias, uma do regime e a outra do povo, reagiu após violento bloqueio desses grupos paramilitares na entrada dos deputados da oposição ao parlamento para a sessão convocada nesta quarta-feira por ocasião do Dia do Professor. Ontem eu disse que nos reuniríamos na Assembleia Nacional quantas vezes fossem necessárias para protegê-la da violência, disse o número 2 do chavismo. Sinto orgulho dos defensores coletivos desses espaços da Revolução Bolivariana. Essas pessoas, por oposição, os opositores ao regime, são loucas, estão fundidas, quer dizer, com a cabeça em delírio. Se tivermos que defender esta Assembleia, faremos isso. Então, nós, revolucionários, não precisamos de um convite com bordas douradas. Tudo o que precisamos é que a claridade do país soe, e aqui estaremos com o que pudermos, defendendo o país. Sinto orgulho de vocês, irmãos, que nos apresentemos assim, como um grupo sólido, acrescentou o líder chavista antes da plenária constituinte. Um claro cenário de guerra civil. Ainda não pode ser considerado guerra civil porque só um lado está armado, mas a divisão e os ânimos são, sim, dessa envergadura. Divisão de guerra mesmo. E aí não há nenhuma solução à vista, porque nenhum país pode, hoje, resolver o problema da Venezuela. O problema da Venezuela é que ela enfrenta uma ditadura desumana aos moldes das antigas ditaduras promovidas pela União Soviética. É a mesma coisa. E por falar em União Soviética, lá estão os russos, como eu noticiei ontem. Estão ocupando uma parte da Venezuela, formando certamente uma grande base. Para que ainda não sabemos. Mas, pelo sim, pelo não, é bom nossos militares aqui ficarem bem atentos, porque Maduro tem ameaçado a Colômbia e o Brasil. Ameaçado, literalmente. Mais informações a gente volta. Assim que tivermos alguma novidade, nós voltamos. Até depois.